Olá, pessoal, boa noite. Como estamos? Tudo bem? Então, eu sou a Maila, para quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou da Hope Neuropsicóloga e hoje eu tenho o prazer de estar com a nossa querida neurologista convidada, tá? A doutora Ana. Eu vou pedir que ela se apresente para nós, tá? Que hoje a nossa live vai falar sobre as fases do Alzheimer. Então, conta para nós, Ana, um pouquinho sobre ti, antes de nós começarmos a nossa live. Boa noite a todos Boa noite. presentes aqui e todos que ainda chegarão, com certeza, né? Eu sou Ana Luísa, me chamo Ana Luísa, eu sou médica neurologista e desde sempre, desde que eu pensei em fazer neurologia, a subespecialidade com certeza ia ser, naquela época que se chamava distúrbios do comportamento e quadros cognitivos, né? Tinha esse nome bonito. Então, desde sempre, né? Eu sempre pensei em fazendo neurologia e parar nessa área. E foi assim mesmo. Já fiz a residência, após a residência já fiz pós-graduação. Eu me formei pela Unifesp, né? Eu sou da Unifesp, da turma 62, aí fui fazer residência no servidor estadual, que é uma grande escola de neurologistas aqui em São Paulo. E aí depois eu voltei para a Unifesp, para o departamento de neurologia da cognição mesmo, né? Com o Dr. Paulo Bertolucci, para fazer mestrado, pós-graduação. E aí depois voltei para o servidor como assistente, que é onde eu estou até hoje. Então, atualmente, eu sou assistente do servidor estadual, sou preceptora de residentes de neurologia no servidor estadual. Fui durante 6 anos diretora científica da ABRAS, da Associação Brasileira de Alzheimer. Passei o bastão ano passado, em abril. Mas, assim, sempre continuei, né, nos bastidores aí, trabalhando com demência, trabalhando com Alzheimer. Faço parte do GRAS, que é o grupo de referência em Alzheimer, que está trabalhando aí para projetos de lei, junto a, principalmente a Câmara, né, para tramitar aí melhorias, né, para o paciente e para o cuidador. Faço parte também da Aliança Brasil Demência, então a gente mantém aí essa parte viva no nosso coração. Bom, então temos hoje uma expert em Alzheimer, então vamos nos conta um pouquinho, Ana. Então, hoje como a nossa live vai falar sobre as fases, né? E essa é uma coisa bastante perguntada, né, na clínica, acredito, do envelhecimento, né? Então, se a gente recebe um diagnóstico, o que esperar, né? Nas próximas etapas, eu acho que às vezes até é uma angústia do próprio indivíduo que tem portador do quadro de demência, né, da doença de Alzheimer, mas também às vezes da família, né? Muito dos estagiamentos a família fica preocupada do que vai acontecer. Então, o que a gente poderia esperar, Ana, inicialmente de quando que a pessoa busca uma avaliação ou quando eu tenho uma suspeita de Alzheimer, que queixas que aparecem, que momento eu tenho que olhar e pensar, bah, preciso ir no neurologista, preciso fazer uma avaliação clínica a respeito disso. Olha, Maila, uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus pacientes e nas minhas redes sociais, inclusive depois eu vou convidar todos aqui a conhecerem também, uma coisa que eu sempre falo, a queixa de memória, ela nunca deve ser menosprezada. Deixa eu só tirar um pouquinho essa luz aqui que eu tô falando. Vai ficar um pouquinho mais escuro, mas aí eu consigo olhar melhor. Aham, aham. Tá muito escuro? Não, tá ótimo, tá ótimo. Fico mais confortável para falar por causa do óculos, aí essa luz batendo no rosto não fica muito legal. Então, assim, Claro. eu sempre falo isso. A queixa de memória, ela nunca deve ser menosprezada. Quem vai dizer se tem algum problema, se é para se preocupar, se não é para se preocupar, se é para esquecer, viver a vida e voltar daqui a um ano, é o médico, né, que vai atender. Então, assim, não tem. Hoje em dia, quando a gente consegue, através de melhoria da qualidade de vida,
chegar a faixas etárias mais avançadas, hoje em dia não tem mais essa, é da idade, é porque é da idade. A gente não pode usar mais essa expressão, é da idade. Porque a gente tem visto que a população está envelhecendo com qualidade, e é claro que isso traz consequências também, né? Porque se por um lado é bom envelhecer e chegar, eu quero ficar muito velha, eu quero passar dos 100, se for possível, né? Quero longevidade. Nossa, 80 para mim, vou estar começando a fazer os planejamentos. Então, se por um lado a gente chega em fases mais avançadas, por outro, a gente também fica mais propenso a sofrer, né, de doenças que são típicas de idade, né? Que o fator principal de risco é a idade, que basicamente são as doenças neurológicas degenerativas, Alzheimer e Parkinson, né? Que tem o fator idade mais relevante, e outras doenças que o fator de risco idade é mais importante. Então, não tem mais essa hoje em dia da idade, é da idade. Eu acho que a gente tem que parar um pouco com isso e começar a dar atenção realmente a toda a queixa de memória, sabe? E aí a pessoa chega para você com essa queixa de memória, você vai avaliar. Muitas coisas trazem a queixa de memória. E aí, que é a grande dificuldade, às vezes, de você fazer um diagnóstico de Alzheimer numa fase leve, por exemplo, numa pessoa que está com processo depressivo ou numa pessoa que tem ansiedade, né? Por quê? Ansiedade e depressão são as doenças que são as principais, ao meu ver, que trazem consigo a queixa de memória. Então, quando a gente chega no consultório que a pessoa fala assim, eu estou esquecida. Aí eu vou tirar toda a história, vou ver tudo direitinho, porque a gente precisa detalhar agora, a gente tem que fazer essa anamnese que a gente chama, né? Essa historinha. Por quê? Porque muitas coisas podem levar à queixa de memória, e em se tratando de doença de Alzheimer, né, de demência de Alzheimer, na verdade, que é o grande temor de todo mundo que chegou com a queixa de memória, a palavra principal não é o esquecimento, é o esquecimento que vem acompanhado de uma disfuncionalidade, né? O que é isso? A gente tem que levar em consideração que dentro do contexto doença de Alzheimer, o que é principal para a gente, médico, que está ouvindo aquela história, que está atendendo o paciente, é se a queixa de memória vem acompanhada com a perda de alguma outra função cognitiva, tá? Eu vou explicar um pouquinho rapidamente o que é isso, para a gente entender. E se a pessoa está tendo impacto nas atividades do dia a dia dela, significando que ela perdeu a funcionalidade. Aí a gente tem que ficar preocupado. Porque esquecer por esquecer, só esquecer, todo mundo esquece. O idoso esquece, faz parte do envelhecimento normal. Uma lentificação de pensamento, um esquecimento, às vezes, para coisas que não têm muita importância, não consegue reter mais frases longas. Então, aquele recado, se você ligar para uma pessoa idosa normal e der um recado muito longo, ela vai ficar meio atrapalhada, talvez ela peça para você, peraí, repete, deixa eu pegar um papel para anotar, porque ela já perdeu aquela capacidade, então ela não tem mais aquela atenção dividida que a gente chama, né? Às vezes a gente consegue ter a capacidade de prestar atenção em 2, 3 eventos, estímulos ao mesmo tempo. Quando a gente vai envelhecendo, essa capacidade a gente vai perdendo. Então, a gente precisa concentrar na tarefa. Isso não quer dizer que a pessoa está demenciando, só quer dizer que ela está envelhecendo. Então, isso não tem problema a rigor, né? Então, quando você recebe essa queixa de memória, você tem que ver em que contexto ela está presente. Está presente nesse contexto simplesmente de uma lentificação, de uma coisinha sem muita importância e tudo mais, beleza, é um envelhecimento normal. Agora, tem a queixa de memória e tem a perda de outras funções cognitivas, tem um impacto na funcionalidade da pessoa no dia a dia, né? Então, ela não consegue mais fazer as coisas que ela fazia com uma certa facilidade. Então, é o que eu falo, não é esquecer de pagar uma conta. Todo mundo esquece, é esquecer de como se paga uma conta. Qual é Por exemplo, esqueci de pagar a conta. Nossa, hoje é dia 26. Caramba, tinha uma conta para pagar dia 20. Caramba, e agora? Você se deu conta do teu erro. E aí agora você vai fazer todo um planejamento para tentar resgatar esse erro e ver como você pode resolver isso da melhor maneira.
vou entrar no site, vou pegar a segunda via, amanhã eu ligo. Antigamente, que não tinha essa coisa de segunda via, tipo, meu pai uma vez atrasou o pagamento da minha escola, né? Era todo dia 10, aí deu dia 12, dia 13, ele tinha esquecido. Aí né, qual que era a solução naquela época? Meu pai ligava na secretaria da escola, falava com a secretária, falava: olha, minha filha tá levando o cheque para pagar. Aí, né, a gente levava o cheque, pagava, enfim, a gente esquecia, dava a solução para o problema, resolvia, consertava e aquilo, e vida que segue. Então, isso não tem problema, a rigor. Agora, quando você esquece de pagar uma conta, esquece de como se paga essa conta, você começa a ter atitudes, de repente, que se mostra atrapalhada, sutilezas de alteração no humor, sutilezas na alteração do padrão do sono, isso é preocupante. E aí sim a gente tem que começar a averiguar, de repente, se atrás daquela queixa de memória não pode ter um processo degenerativo neurológico, né? Mas é o que eu falo. Toda queixa ela tem que ser. Eu acho que assim a gente não pode achar que não é nada. Tá com queixa de memória? Vai no médico, vai no seu neuro, vai no seu geriatra, dependendo da sua idade, vai no seu médico de confiança. Explica para ele o que está acontecendo. Só ele vai ser capaz de virar para você e falar: Fulana, não se preocupe, que isso é o envelhecimento normal. Ou, Fulana, vamos então pedir alguns exames. Ou então, Fulana, me conta mais um pouquinho o que está acontecendo. Acho melhor você, na próxima consulta, vir acompanhada, para poder pegar mais alguns detalhes da sua história. Entendeu? Então aí a gente vai construindo esse primeiro momento dessa forma. E aí, voltando para a pergunta que você me fez principal, como que a gente distingue que está, de repente, numa fase leve, moderada ou grave? Isso quer dizer, moderada e grave, tudo bem. É um pouco Mas mais fácil, digamos assim, né? um pouco mais Mas se está num intuitivo. envelhecimento normal ou leve, digamos assim. Como que você vai ali, essa linha que divide o envelhecimento normal do quadro de demência de Alzheimer numa fase muito inicial, leve, ou até mesmo hoje em dia, como a gente conhece, demência de Alzheimer, na verdade, a fase pré-clínica, prodrômica, ou até o transtorno cognitivo leve, isso já é um pouquinho mais difícil. E aí eu falo, o paciente, o cuidador, ele não pode se cobrar tanto, sabe? Porque o que eu vejo às vezes no consultório é muito filho, filha, muito cuidador, trazendo o pai, a mãe numa fase leve, e quando cai assim, de chegar nesse diagnóstico e realmente me parecer fortemente que é um diagnóstico de Alzheimer numa fase leve, a gente vê nitidamente o semblante desse filho, dessa filha, desse cuidador, dessa pessoa que levou o paciente, transtornado, como se ele tivesse culpa, assim, ai, meu Deus, eu comi bola, por que eu não trouxe antes? E não sei o que, não sei o que lá. Então, não tem que ficar se martirizando por isso, porque realmente é difícil para o leigo fazer essa diferenciação. Até porque muitos idosos, de repente, começam com um processinho de depressão, de melancolia. Então, isso já traz uma queixa de memória, mas às vezes o idoso só está triste, só está mais melancólico, só está com depressão. E aí, vocês não podem ficar com essa culpa, sabe? Eu vejo muito isso. Quando chega num diagnóstico que é para ser um diagnóstico leve, a pessoa fica se questionando: ai, será que eu demorei? Eu devia ter trazido. Ai, tá vendo? Aí fica cutucando a irmã, o irmão tá vendo? Ano passado, quando ele aconteceu aquilo, eu falei que era para levar no médico, você falou o quê? O que você falou? O quê? Que era normal, porque papai tava velho e não sei o quê. Então, esse tipo Já começa uma briga em família ali dentro do consultório. já começa uma briga ali porque fica-se muito tenso pelo fato de se ter perdido um ano. E por que eu falo se ter perdido um ano entre aspas? Que se houver oportunidade de eu falar sobre isso até o final da live, a gente tem que entender que a demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, na verdade, é um contínuo. A doença é uma linha que vem vindo, vem vindo, vem vindo, e quando começam os sintomas, a gente diagnostica aqui nesse pedaço a demência da doença de Alzheimer. E aí ela começa
com as características que a gente já está acostumado a ver. Só que esse período Então, a doença começa bem antes, né? A doença começa bem antes. Então, desse ponto que a gente vê os sintomas, que a gente diagnostica a demência, a doença já está acontecendo, quiçá, 10, 15 anos antes. Então, não é um tempo perdido, tá? Então, eu gosto de falar isso, que isso tira muita culpa das pessoas nessa fase inicial, sabe? E nesse processo, antes de começar os sintomas, não tem nada que eu consiga identificar antes. Existe alguma fórmula de descobrir antes? Não, porque assim, como o próprio nome diz, essa fase ela é pré-clínica. Ela é uma fase que a gente não tem sintomas clínicos na maioria das vezes. Por quê? Quando a gente começa a ter os sintomas, na verdade, a gente já entrou na demência, né? Então, quando começa a ter os sintomas, quando a gente já tem um quadro onde a gente diagnostica 1, 2, 3 sintomas ou mais, a gente já tem esse quadro muito bem já estipulado na nossa cabeça. Essa fase anterior é pré-clínica. Então, a gente não tem, né? E mesmo quando você diagnostica, o diagnóstico ele é clínico. Ele sempre foi e sempre será clínico. O uso de biomarcadores, de coleta licórica, de outros tipos de marcadores que a gente tem de exames de imagem bem assim sofisticados, né, com bastante precisão, isso é muito bacana, é muito bonito. Em Massachusetts, em pesquisa, na Unicamp, na real, na vida real, não existe isso para nosso diagnóstico do dia a dia. O diagnóstico, ele é clínico. E é sempre um diagnóstico possível ou provável. Porque o diagnóstico de certeza, infelizmente, ainda só é possível ser feito com o estudo do cérebro, né? Então, a gente leva um pedacinho do cérebro para estudo anatomopatológico e a gente vê as alterações típicas da doença de Alzheimer naquela lâmina, né? Com aquele pedaço de tecido, tecido cortical, tecido subcortical, tecido encefálico, né? Tecido neurológico. Só que ninguém vai dar uma de Hannibal Lecter e tirar uma lasca do cérebro de ninguém. A gente só pode fazer pós-morte, né, Ana? Então, o diagnóstico, ele é basicamente clínico, tá? Isso é muito importante a gente frisar. E digamos que tu tenha dado diagnóstico de Alzheimer em estágio leve para um indivíduo. O que ele está aparecendo de sintoma e o que ele precisa fazer? Tá, eu vou falar de uma maneira geral, tá bom, Maila? Porque claro. Nem sempre todo mundo lê o livro. Não é uma matemática objetiva isso aqui, né? Não é uma matemática objetiva e a gente está falando da mesma doença em doentes diferentes. Então, um vai manifestar de um jeito, outro vai manifestar de outro. Então, a gente não tem uma certeza, assim, não dá para falar que vai ser assim sempre. Mas, de uma maneira geral, o que a gente consegue detectar assim, nesse iniciozinho? Alguma alteraçãozinha de humor, alguma irritabilidade. Então, é aquela pessoa que não se irritava e, de repente, familiares percebem, assim, com a pessoa irritada, meio implicantezinho com algumas coisas, entendeu? Assim, tipo... Mais ranzinza? Pode ficar? Ranzinza, chato, assim, meio implicante, começa a implicar com empregada, começa a implicar com vizinho, começa a achar, ai, não sei quem tá me roubando, não sei, ó, esconde isso, que essa daí não vale nada. São essas pequenas coisinhas. Algumas alterações no humor, então às vezes a pessoa pode parecer até um pouco deprimida, o que às vezes levam a pessoa para o médico por conta disso, por causa da alteração de humor, pensando que ela está levemente deprimida, e às vezes já pode ser alguma alteraçãozinha da demência, da doença de Alzheimer. Às vezes, uma coisa muito comum que pode acontecer é a alteração no padrão de sono. Pode ser uma das primeiras alterações na doença de Alzheimer, é a alteração, não chega a ser uma inversão do ciclo sono-vigília já, porque isso a gente só tem, ou em geral a gente tem essa alteração do ciclo sono-vigília em fases mais moderadas a graves, mas a gente já pode ver uma alteraçãozinha desse padrão do sono
na fase inicial. A pessoa começa a tirar uns cochilos durante o dia e querer ficar mais acordada durante a noite, sabe? Uhum. A gente pode ter também algumas pequenas alucinações, então é aqueles pacientes que começam a ter algumas alucinaçõezinhas leves, sabe? Isso também pode ser indicativo de que a pessoa está tendo. Eu estou falando além da queixa de memória, tá? Porque a queixa de Uhum. memória você já está ciente que a pessoa está tendo essa queixa de memória. Então, Uhum. Sim, sim. o que mais além da queixa de memória? Essas Então, alterações. queixa de memória e perda de funcionalidade por causa dessa queixa. Então, Isso, mas uma isso perda de já está funcionalidade. presente. Né? Mas uma perda de funcionalidade, às vezes, leve, assim, por exemplo, Tá, detalhes, tá? Às vezes a perfeito. pessoa fazia muito bem determinada coisa e de repente começa a se atrapalhar um pouco. É aquela avó que dava conta de fazer almoço no domingo para uma penca de gente, e de repente, um belo domingo, tem almoço hoje, e fica meio atrapalhada para fazer as coisas. Então, são coisas Essa é uma sutis. receita que sempre fez, aquele prato típico dela. E aí, de repente, dá aquela vacilada, você começa a perceber a pessoa mais insegura, né? Por quê? Porque ela começa a perceber que ela tá com algumas dificuldades pontuais, mas são bem sutis, e ela ainda tem muito insight, ela ainda tá naquela fase muito inicial, onde ela se percebe, assim, peraí, mas eu não tô conseguindo fazer isso, né? Então, ela disfarça, então é aquela pessoa que fica mais atrapalhada, mas de repente começa se atrapalha, fica meio confusa, mas ali vai, começa, ai, tá, aí pega assim o fio da meada de novo e engata e consegue fazer. Mas quem tá mais atento da família já começa a perceber, a mamãe tá diferente, mamãe tá esquisita, ela não fazia isso, começa a perceber essas falhas, entendeu? Ela pode ficar mais quieta, Ana, em situações, por exemplo, de conversa com familiares, sentir que ela está um pouquinho isolada e às vezes acharem que é uma depressão, isso. Sim, porque aí cai naqueles sintomas de depressão, melancolia, você pode achar que a pessoa está mais melancólica, mais deprimida, né? Quando acontece isso, de uma certa forma até é bom, porque quando a pessoa fica mais triste, mais chateada, mais deprimida, os familiares levam ao psiquiatra achando que ela pode estar com depressão ou ao geriatra. Então, um psiquiatra mais espertinho nesses diagnósticos cognitivos, ou o próprio geriatra, ou o próprio neuro, já vai se tocar já vai olhar para aquela situação e vai pensar, bom, eu vou dar um antidepressivo, mas se não melhorar, eu já vou trilhar aqui minha linha de raciocínio num segundo momento para um processo cognitivo também. E no estágio leve, Ana, eu tenho alguma coisa que eu possa fazer? Por exemplo, alguma terapia, alguma medicação? O que eu tenho que fazer? O que o neurologista geralmente recomenda para um estágio leve? Demência diagnosticada é igual a demência tratada. Quanto mais cedo você começa um tratamento com os anticolinestéricos, que são os medicamentos próprios para a doença de Alzheimer, que é a rivastigmina, donepezila e a galantamina, são os três aprovados pela Anvisa. Você tem mais, a gente brinca, quanto mais cedo você começa a tratar, mais tempo você tem para lembrar. Então, quando faz o diagnóstico, é tratamento. Se não tiver nenhuma contraindicação para o uso de anticolinesterásico, senta pau no anticolinesterásico, que é esse o caminho que você tem que ir. Tem que tratar. E nesse primeiro momento, a equipe multidisciplinar, ela não tem tanta atuação, mas você já tem que deixar no radar. A equipe multidisciplinar segue mais ou menos um caminho inverso do tratamento medicamentoso. Então, você começa com tratamento medicamentoso, deixa ali, né, começa com tratamento medicamentoso, deixa a equipe multidisciplinar já no radar. O que é equipe multidisciplinar? Quando eu falo de equipe multi, eu estou falando de psicólogo, fono, físio, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, enfermagem, toda essa equipe que vai dar um suporte para o manejo não farmacológico. Por quê? Porque você começa com tratamento para demência, que é o anticolinesterático, mas não necessariamente a pessoa já tem distúrbios comportamentais importantes nessa fase que necessitem de tratamento medicamentoso. Então, na fase leve,
em todas as fases, principalmente na leve e na moderada, a gente consegue manejar as alterações comportamentais, às vezes, sem medicamento. Próprio para alteração comportamental, tá? Já estou levando em consideração que o tratamento da demência já está sendo feito. Então, trabalhando com um psicólogo, um terapeuta ocupacional, se tiver uma demanda linguística, fonoaudiólogo. Tem gente que fala, tem colegas meus que falam, eu peço apoio da equipe multi quando está moderado para grave. Eu tô sempre com a equipe multi no meu radar. Por quê? Porque, em geral... Sou neuropsicóloga, né, Ana? Vai lá. Porque, assim, a gente tem que entender a demência em 3 esferas. Isso é uma coisa minha. Isso eu nunca vi em nenhum livro, não aprendi com ninguém. Isso foi da minha prática mesmo, nesses 20 anos de demência nas costas. A gente tem que encarar a demência em 3 esferas. A esfera física, física do físico mesmo da pessoa, de outras doenças e do corpo físico da pessoa. A esfera cognitiva e a esfera comportamental. É claro que, em geral, essas 3 esferas elas caminham juntas. Então, se você está falando de uma demência leve, a pessoa, em geral, tem um físico bom, tem um cognitivo levemente comprometido e tem nada ou levemente comprometido a parte comportamental. E essas esferas, elas caminham juntas. Então, uma demência moderada, você começa a ficar mais derrubada fisicamente, começa a ter mais alterações comportamentais e começa a ter um cognitivo mais alterado e assim sucessivamente, fase grave também. Só que existem alguns casos onde, eventualmente, alguma dessas esferas se sobressai e puxa esse diagnóstico. De repente, você tem um comportamento, um físico leve, um cognitivo levemente comprometido, são aqueles mini-mentas assim de 24, 23. Cara, mas a pessoa tem um comportamento bizarro. Aquilo já te puxa para um moderado. Então, embora você esteja ali com tudo, ou a maioria dos aspectos te puxando para um diagnóstico de demência leve, ela tem um comportamento muito exacerbado e já precisa, às vezes, de um manejo de equipe multi. Por quê? Porque você está muito no início desse quadro, teoricamente, cognitivo. Então, você já entrou com anticolinesterásico, mas você ainda não precisa, talvez, carregar no neuroléptico, no antidepressivo, na droga antiepilética como moderador do humor, porque senão você vai polimedicar já a pessoa numa fase leve. Então, nessas horas, dependendo do paciente, alguns pacientes mesmo leve demandam equipe multi com ele, sabe? Então, no meu radar, a equipe multi está sempre presente. Fase leve, anticolinesterásico, equipe multidisciplinar de prontidão. Porque quando esse meu paciente passa para moderada, eu já O que acontece na fase moderada, então? Todas Ana, essas alterações, elas começam a ficar mais exacerbadas. Então, tudo que você tinha na fase leve de forma sutil, você passa para moderada de uma forma mais intensa e se acrescentam aí alguns outros comportamentos. Então, você começa a ter comportamentos mais, às vezes, de irritabilidade maior, de agitação psicomotora, fenômeno do pôr do sol, que é aquela agitação psicomotora que começa a acontecer mais ou menos no entardecer. Perambulação pode começar a ter nessa fase moderada, antes de chegar na grave. Você pode ter aquelas implicâncias pontuais, banho, comida, né? Então, a hora da refeição começa a ser problemática, a hora do banho começa a ser problemática. Pode ter um pouco de hiperfagia, então a pessoa come demais. Pode ter uma predileção anormal do paladar, eles ficam com o paladar mais infantilizado, então começa a comer muita besteira, pouca coisa nutritiva. Então é interessante ter um nutricionista nessa equipe multi também para ajudar nessa parte da nutrição, que a gente não consegue fazer tudo e nem tem que fazer tudo como médico, né? Então a gente tem que ter o apoio de todo mundo junto para trabalhar em prol do paciente. Então você começa a ter uma piora dessas alterações comportamentais. E aí, nessa fase moderada, talvez você já inicie
algum outro medicamento além do anticolinesterásico que você iniciou na fase leve. Então, talvez necessite de antipsicóticos, que são risperidona, quetiapina, olanzapina. Talvez necessite de... eu não estou falando o nome do medicamento, eu estou falando da classe medicamentosa, porque as pessoas, às vezes, o seu paciente faz uso, é interessante que a pessoa entenda o porquê que está fazendo uso daquilo, né? A gente usa, às vezes, drogas antiepiléticas para estabilizar o humor. Então, não é incomum a gente ver pacientes tomando drogas antiepiléticas. E aí, às vezes, o paciente se pergunta assim, o acompanhante pergunta assim, mas ele não tem convulsão, por que ele toma um antiepilético? Ele não toma um antiepilético porque ele é epilético. Ele toma um antiepilético porque aquela droga, naquela situação, está agindo como um estabilizador do humor. Então, às vezes, aqui precisa usar antiepilético, precisa usar neuroléptico, precisa usar um antidepressivo e precisa entrar também equipe multi, com certeza. Equipe multi, certamente, da moderada para grave, tem a sua atuação, ao meu ver, ali, já pau a pau com a medicamentosa. Quando você entra numa fase grave, isso se inverte, né? E, Ana, nessa fase moderada, o que que o familiar que começa a já ficar extremamente acentuado, né? Os sintomas, começa a demandar de mais cuidado, de muito monitoramento do familiar, né? O que que esse familiar, pelo jeito, pode ficar sobrecarregado, como tu disse. Queixa de, às vezes, dificuldade de dar banho, às vezes no autocuidado, né? De outras questões, de ter que ajudar ele em atividades complexas, como, às vezes, um filho ter que administrar as contas de um pai ou de uma mãe. O que que a gente pode dar de suporte para esse familiar? Então, nessa fase a gente tem que tomar muito cuidado, Maila, com o estresse do cuidador, né? Então, sempre tem que prestar atenção, o médico que trata Alzheimer, ele tem que sempre fazer uma consulta em dobro. Não adianta, a consulta em dobro. É fritando peixe olhando o gato. Você tem que olhar o paciente e você tem que prestar muita atenção no comportamento do cuidador. Porque ele vai dar dicas claríssimas, óbvias. Só um débil mental de um médico não vai conseguir compreender, entender, observar que aquele cuidador está com o estresse do cuidador, né? Então, E se a gente encontra um estresse do cuidador, né? Oi? E se a gente vê um cuidador com muito estresse, Ana, o que que a gente recomendaria para ele em nível clínico, médico, como profissional? Eu tô ali com um paciente na consulta e nitidamente o meu cuidador, ele tá com estresse do cuidador, eu paro o que eu tô fazendo, porque assim, se ele tá com estresse do cuidador, no mínimo, o doente já está moderado para moderadamente grave. Então, sinceramente, do ponto de vista neurológico, eu ainda tenho bastante coisa para fazer, mas eu tenho mais para fazer pelo cuidador. Então, eu paro tudo e falo assim: olha, a sua mãe está resolvido, agora vamos ver um pouquinho você. O que você está sentindo? O que eu posso te ajudar? Em geral, a primeira reação da pessoa é negar isso. Não, tá tudo bem, eu tô ótimo, porque a gente tem um puta de um complexo de Mulher Maravilha. A gente acha que é, né, capaz de tudo, sabe fazer tudo, consegue fazer tudo, dá conta de tudo. Nossa Senhora, eu nasci, eu acordo já de azul e vermelho com calcinha de estrelinha branca, igual a Mulher Maravilha. Dou 3 giros assim e me transformo. Só me falta aquele corporeia, né? Da Mulher Maravilha. Você faz aquele giro assim, pronto, tô pronto. Pega o avião invisível e vai para a luta. Não é assim, né? Então, a gente não pode... então, eu costumo instigar. Eu vou instigando. Uma hora, ela vai desabar. E na hora que ela desabar, ou ele desabar, eu pego ali e falo, tá vendo? Você tá com o estresse do cuidador. Vamos cuidar de você. Porque se você cair, ele cai ou ela cai. Não tem jeito, né? Você tem que manter o cuidador. O cuidador é o principal. É o principal, né? Então, o que eu costumo falar? O estresse do cuidador, estresse por si só, já deveria ser uma patologia ou uma doença tratada, acompanhada por médico psiquiatra, ok? Só que pensa na seguinte situação. Eu, como neurologista, que
faço demências, eu acabo entendendo um pouco de psiquiatria nesse sentido, neuropsiquiatria geriátrica. A gente acaba tendo uma visão global das 3 áreas, né? Então, dentro da neurologia, você fazer demência, ou dentro da geriatria, você fazer demência, ou dentro da psiquiatria, você fazer demência, você é praticamente um 3 em 1. Você tem que manjar um pouquinho das 3, né? Das três especialidades aqui. Então, eu dentro de um contexto que eu sei que o certo seria aquela pessoa procurar um psiquiatra, mas ela tá ali, Maila, na minha frente, chorando, se descabelando. Eu não vou ter tempo, ela não vai ter tempo de ir num psiquiatra para se tratar. Eu vou falar, vai no psiquiatra. Ela vai. Mal consegue, às vezes, arrumar consulta. Levar no médico o paciente, né? O paciente, como é que ela vai também no médico? Não vai. Então, eu tenho que resolver o babado ali. A única coisa que eu tenho cuidado de fazer é o seguinte, é perguntar para aquela pessoa também se ela quer ser ajudada. Porque também tem isso. Às vezes, ela entende o contexto, ela sabe que ela está mal, ela sabe que ela precisa, mas ela não quer ser ajudada, às vezes. Porque aí também tem um outro lado que é o ganho secundário. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas tem pessoas que a gente sabe que tem complexo de Joana d'Arc. Às vezes prefere que uma situação fique, você como psicóloga deve saber bem disso, prefere que uma situação fique ruim mesmo, que é para ela ter o que falar, do tipo, ai, tá ruim, ai, tá péssimo, tá vendo, fulano, eu tenho 8 irmãos, ninguém me ajuda. Então, às vezes também tem uma parte emocional por trás disso que não permite, que a pessoa se auto-sabota e não permite se tratar, se cuidar, se reerguer nesse sentido. Então eu vou... E se auto-sacrifica, né, em prol do outro. Então é muito, às vezes, de traço, né, disfuncional do indivíduo mesmo. Né? Então eu tenho que ter até um certo cuidado, né, nessa hora de abordagem, porque eu já perdi paciente porque eu abordei o cuidador nessa hora e ele se sentiu ofendido por estar sendo abordado por mim como médica do pai dele. Foi um cuidador homem. Se sentiu extremamente chateado comigo, se sentiu invadido e eu perdi o paciente por isso. Eu só tentei ajudar. Mas mesmo assim, mesmo com o risco de perder o paciente, eu tento, Maila. Eu não me conformo de ver o cuidador em sofrimento e não tentar, pelo menos, cantar uma bola para ele do tipo, oh, você não quer que eu te ajude? Eu posso começar um tratamento. Então, eu faço um combinado. Eu sempre combino assim, ó, eu posso começar a tratar o seu estresse do cuidador para você se sentir melhor, para você ficar melhor, mas a gente vai fazer um combinado. Se a gente perceber que a gente está dando murro em ponta de faca, que você não está melhorando, aí você vai no psiquiatra. Aí a pessoa, em geral, fala, não, beleza, vamos fazer assim que eu prefiro. Aí eu começo um tratamento e é nítida a melhora. Porque já que você não pode com o inimigo, junte-se a ele, certo? Eu não vou conseguir mudar aquele panorama, eu não vou conseguir mudar aquela realidade, mas pelo menos eu vou permitir que o cuidador passe por aquela situação com muito mais ânimo, com muito mais disposição, com mais paciência, menos irritabilidade. Porque irritabilidade gera irritabilidade. Então, se você cuida de um paciente e você perde a paciência com ele, você vai gerar um ciclo vicioso de irritação, de confusão na casa, a vibe já não vai ficar boa. Então tem tudo isso que a gente tem que pensar, sabe? E esse estresse de cuidador, me parece que ele aparece com a sintomatologia quando ela tá mais aguçada ou tá mais acentuada, digamos assim. É do moderado para o moderadamente grave e para o grave em fases iniciais do grave, porque tem graves que as pessoas que estão aqui, se tiver algum cuidador de paciente com Alzheimer, portador de Alzheimer, que esteja já numa fase grave, pode reparar que às vezes tem aquele pico, né? Mas depois a pessoa vai se aquietando e vai ficando até o contrário, né? Vai ficando mais quieta, mais calada, mais parada, mais apática, né? No final de uma fase grave. Então tem tudo isso, né? Começa na leve, começa, moderada, moderadamente grave, grave, às vezes chega no auge da confusão aqui, do moderada para o grave, e aí depois ela tende a declinar um pouquinho e ficar até mais apática, né? Então é comum a gente transitar. Nesse trânsito, porque pelo jeito o trânsito entre moderado para grave é um pouco turvo, assim, meio, às vezes um pouco caótico.
que acontece geralmente para um estágio grave, Ana? Parecido, né? Caótico e às vezes muito parecido. É muito difícil Tá, você. Como é muito difícil, às vezes, da maioria das fases, viu? A gente fala isso de uma forma didática e parece que é sempre muito certinho assim, mas não é. Às vezes é difícil de você. Às vezes o paciente, o acompanhante vira e fala: então, doutora Ana, que fase que ela tá? Às vezes não tem como eu dar uma certeza. É óbvio que eu não. Que as coisas são relativamente assim, não é que seja óbvio, né? Você não vai chutar nunca que ela está numa fase grave, estando numa fase leve ou vice-versa, né? Mas às vezes é um pouquinho tênue essa linha que separa. Então a gente tem uma uhum, separação mais didática, propriamente dito, do que clínica. Às vezes ela se mistura um pouco essas fases. tá. Então, Ana, o que acontece num estagiamento grave? O que eu posso esperar para um estágio grave, então? então, o estágio grave, o paciente ele vai ficando muito mais comprometido e muito assim para muito mais para as atividades básicas, porque o que antes era um leve na fase leve, que era só uma dificuldade leve, na fase moderada passa a ser uma atividade nas atividades instrumentais com certa dificuldade, aquelas que você faz no dia a dia que necessita de um terceiro, ou, por exemplo, lidar com dinheiro, fazer uma comida, tomar um remédio, isso é instrumental. Então, isso já começa a ficar complicado, né? E na Mais fase grave, comprometido, digamos mas assim. você ainda Uhum. mantém as atividades básicas da vida diária, né? A coisa mais básica você mantém. E aí, quando você evolui para grave, você já perdeu o instrumental, você já perdeu o mais simples, agora você vai perder aquilo que é mais difícil de perder, que é o básico, as coisas mais instintivas. Então, é comum na fase mais grave do quadro demencial, o paciente ficar realmente muito comprometido e ficar precisando realmente muito de ajuda, do auxílio para tomar um banho, para se vestir, para se alimentar, né? Então, ele vai ficando Então ele precisa de um dependente, suporte mais integral, podemos dizer assim, um Ana? suporte mais integral, né? E aí, nessa fase também, acontece o seguinte: se a pessoa não estava com o estresse do cuidador até então, nessa fase certamente ela vai estar. Por quê? Muitas pessoas têm jornada dupla, né? Trabalha, ou até tripla, trabalha de dia para poder ter dinheiro para pagar um cuidador para ficar com a mãe ou com o pai durante o dia, né? Trabalha, chega em casa, tem que dar um tapa ainda nas coisas da casa, da família, e ainda tem o terceiro turno de cuidar da mãe e do pai de noite, né? E que dependendo de cada caso, é justamente onde eles ficam mais agitados, perambulando, então a pessoa não descansa. Então, aqui, se ela não teve estresse do cuidador, aqui ela certamente vai ter. Então, nessas horas a gente tem que ter bastante cuidado, porque é nessas horas que a pessoa às vezes deixa de trabalhar, né? Que a pessoa desiste dos seus sonhos, porque a gente também tem que lembrar sempre que o cuidador é uma pessoa que tem seus sonhos. E, em geral, se o pai e a mãe paciente têm seus 70 e poucos, 80 anos, a gente está falando de cuidadores assim, tipo, da minha idade. A minha mãe tem 76 anos, eu tenho 47. Eu estou no auge da minha vida profissional. Supondo que a minha mãe tenha algum problema, graças a Deus não tem, mas supondo que venha a ter, se eu tiver que cuidar dela, talvez eu tenha que largar a minha vida profissional, os meus sonhos, minha família vai ficar sendo mal vista, ou menos bem vista, porque eu já vou ter que dedicar mais atenção a cuidar de terceiros. Então, a gente também tem que focar nisso, sabe? Porque para o cuidador é uma tarefa hercúlea. Você fazer as coisas do seu trabalho, você tem que cuidar à noite das pessoas, você tem que, de repente, deixar seus sonhos de lado, não se cuidar para cuidar do outro, né? Não prestar atenção em si para prestar atenção no outro. Por isso que eu tenho muita preocupação com o cuidador. Nossa, eu acho que os meus cuidados são mais para o cuidador, acho que eu sou mais médica de cuidador do que de paciente. Tá faltando esse detalhe ali na formação, então, Ana. Eu acho que eu sou mais médica de cuidador, viu?
E Ana, muitas pessoas aqui perguntaram pra gente sobre o Alzheimer precoce. Ele tem o mesmo funcionamento, digamos assim, dos estágios. Ele acontece de uma forma mais rápida, mais devagar. Nos conta um pouquinho o que é esse Alzheimer precoce e ele é comum? Não, não é comum, graças a Deus não é comum. A maioria dos casos de Alzheimer, eles são esporádicos. Aí já vem a pergunta seguinte, que já é dobradinha, que eu já vou logo falar, porque se não perguntaram, vão perguntar. É genético? É hereditário? Alguma coisa nesses moldes. Então a gente tem que ter um cuidado com essas palavras, né? Genético, tudo nosso é genético. Nós somos um ser genético. A cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, as doenças que eu vou ter, isso é genético. Agora, nem tudo é hereditário, né? Às vezes um pai e uma mãe têm olho azul, o filho nasceu com olho castanho, né? Não é hereditário, é genético. Pode ser que a minha filha, minha neta, alguém tenha olho azul, né? Então, a gente tem que ter um cuidadinho com essas palavras. A maioria dos casos de doença de Alzheimer, eles têm um componente genético? Tem, porque é uma doença, assim como outra qualquer. Hipertensão, diabetes, todas têm, né? Enxaqueca, todas têm. Mas não é porque seu pai teve que você vai ter, porque os casos de Alzheimer, a maioria são esporádicos e em faixas etárias mais avançadas. E quando eu falo mais avançadas, eu já estou falando ali a partir dos 60, tá, gente? 60 a 65, tá? Já é considerado faixa etária para doença neurológica degenerativa. Então, quando a gente está falando de Alzheimer precoce, a gente está falando ali de alguém que começou a desenvolver a doença de Alzheimer, a demência da doença de Alzheimer na faixa dos seus 40 e poucos anos, até 50 e poucos. Ali é precoce, porque 60 a gente já não está mais. Não Antigamente, é o Alzheimer precoce. antigamente era, mas agora já não é mais, não. Então, precoce, quando a gente lê Alzheimer precoce, a gente está falando ali de uma coisa com 40 e pouquinho, 40 e muitos, assim, tipo 48, 49, 50, até uns 55, 56. Essa faixa, assim, tá? Não é comum, é raro acontecer. Nesses casos, o componente genético realmente tem mais importância do que os fatores de risco modificáveis, que são os da doença de Alzheimer esporádico. E sim, infelizmente, a evolução é um pouquinho pior. Toda doença neurológica degenerativa, que, como eu falei antes, é de faixa etária mais avançada, quando ela se manifesta numa faixa etária mais precoce, ela tende a ser um pouco mais agressiva. Agressiva em que aspecto? Tanto na rapidez quanto na intensidade dos sintomas, tá? Agora, a gente não pode confundir com outros tipos de demência, por exemplo, demência frontotemporal, afasias progressivas primárias, que são um tipo de demência, que podem ocorrer em outras faixas etárias. Então, precisa ser feito um diagnóstico diferencial muito bem feito durante as consultas médicas, porque, eventualmente, uma demência que você julga ser um Alzheimer precoce, às vezes é uma demência frontotemporal, né, que caracteristicamente ocorre em faixas etárias mais precoces um pouco do que normalmente a gente tem a demência, né? Mas em geral, sim, respondendo a pergunta, infelizmente esses casos tendem a ser um pouquinho mais catastróficos, digamos assim, né? Mais acelerado esses estágios, podemos dizer assim. Ele acelera mais, ele passa mais rápido por esses estágios. Não é bem catastrófica, assim, passa mais rápido por esses estágios. Então, se você teria num Alzheimer, numa faixa etária normal, um leve, moderado, grave, aí transitando numa média de uns 6 a 8 anos, de repente, no Alzheimer precoce, você consegue isso em 4, 5 anos, entendeu? É um pouquinho mais precoce. E aí, somente nesses casos de Alzheimer precoce, que começou ali entre os 40 e finalzinho, até uns 56, mais ou menos, que existe esse exame genético. Para os outros casos, não se recomenda, Ana. Para esses casos esporádicos, digamos assim, de Alzheimer. Porque não vai fazer diferença nenhuma. E até para os casos de Alzheimer precoce, para o paciente em si, não vai fazer diferença mais nenhuma, não. Tá. Vai fazer diferença para quem? Para os descendentes dele. Né? É a mesma coisa quando você tem uma doença rara, qualquer doença rara acontecendo numa faixa etária mais precoce, uma
umas distrofias musculares, né? Assim, tipo do Duchenne, essas distrofias musculares, por exemplo, que você faz o aconselhamento genético, doenças onde você faz o aconselhamento genético porque começam a Tipo acontecer em faixas Huntington. etárias jovens. Para que você faz o teste genético? Não é para você. E para sua filha já era. Então, por exemplo, se eu tivesse Alzheimer precoce, por exemplo, para que eu vou fazer o teste genético? Para mim, não adianta de nada. Para minha filha, infelizmente, também não adianta de nada. Se eu tivesse feito isso há 16 anos atrás, eu não teria engravidado. Você sacou Entendi. a Uhum. diferença? Então, mas agora, para minha filha, talvez já seja interessante. Certo. Porque quando ela estiver na idade fértil, quando ela está na idade fértil, mas quando ela estiver em idade de decidir se ela quer ser mãe ou não, se ela fizer esse teste, ela pode optar por não ser. Não, eu tenho esse gene aqui, então eu não quero passar isso adiante. Morreu em mim, acabou em mim. Uhum. Não E necessariamente também ela vai evoluir, tá? Ter o gene não significa que ela vai evoluir com doença precoce. É isso também tem que ser bem entendido. certo. Ana, uma pergunta que eles fizeram um pouco ali em cima também. Se eu tiver uma demência, ela pode ser revertida? Se eu tiver um Alzheimer, ele tem reversão? Não, não tem. Não tem reversão. Até porque, por isso que eu falei para vocês, que a doença de Alzheimer ela é um contínuo. Então, quando você faz o diagnóstico da demência da doença de Alzheimer, a doença já está acontecendo 10, 15 anos antes no seu cérebro. Não tem como você reverter isso. Talvez, se a gente tivesse a possibilidade, não temos, antes que alguém pergunte, não temos. Talvez, se a gente tivesse a possibilidade de diagnosticar CCL, o transtorno cognitivo leve, a demência prodrômica, a DA pré-clínica, de forma laboratorial, talvez a gente conseguisse uma reversão, eventualmente, se a gente tivesse medicamentos que atuassem nessa fase, ou se a gente tivesse a certeza de que tratando os fatores de risco modificáveis, a gente impediria esse gatilho de ser, né, de ser travado esse gatilho para a doença evoluir. Tudo são muitas suposições, C, entendeu? Mas o que a gente tem para o momento é que não, a gente não consegue reverter um quadro demencial se for uma demência degenerativa. Tá? E Ana, se eu estou num estágio inicial ou estágio leve, um estágio moderado, um estágio grave, como eu faço para retardar esse processo? Como eu faço para ele ir mais devagarinho? Existe alguma coisa que eu possa fazer além do anticolinesterásico? Fórmula mágica? Olha, eu acho que se a gente fizer todo. Ana, eu pedi uma fórmula que tu vende mágica aqui para nós. Eu acho que assim, a gente tem que fazer tudo. O que é fazer tudo? É tomar o remédio, o anticolinesterásico direitinho, fazer uso das medicações coadjuvantes, se tiver sintomas, né? Fazer uso das medicações sintomáticas que a gente chama. Por quê? Porque a gente tem que barrar esses sintomas comportamentais. Porque uma pessoa agitada, uma pessoa irritada, uma pessoa com privação de sono, ela vai acelerar o processo degenerativo dela. Então, tem o sintoma, tem que barrar o sintoma também. Então, fazendo uso do anticolinesterásico, fazendo uso dos sintomáticos, cuidando dos fatores de risco modificáveis que são para demência, são os mesmos cardiovasculares. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todos eles. Hipertensão, diabetes, colesterol aumentado, sedentarismo, obesidade. Aqui são diferentes porque existem pessoas que são sedentárias e são magras, então são dois aspectos diferentes: sedentarismo, obesidade, baixa da acuidade auditiva, ou seja, você, titio, titia, mamãe, papai surdinho, ou protetizar, porque senão você fica com um risco aumentado de demência, tá? Então, auditivos telex, como a gente tinha antigamente, sem essa, ai, vai aparecer, ai, mas esse negócio é feio. Não, porque se você ficar surdo, você tem mais chance de demenciar. Então, vamos protetizar. Depressão não tratada ou maltratada, isolamento social, TCE, trauma, né? Então, a gente tem demência do pugilista, né? Demência do TCE. De lesão cerebral. Uhum. Lesão cerebral.
Atualmente, no último ICAD, que é o Congresso Internacional de Alzheimer, último não, no penúltimo, poluição também foi posta como aventada a possibilidade de ser fator de risco. Ai, faltam 2. Alimentação, então a gente preconiza a dieta mediterrânea, né? Ou mais atualmente a dieta DASH, que é a hipossódica mais a mediterrânea, né? Uhum. E tá faltando um. Ou não, eu já falei todos. Tabagismo. Tabagismo. Uso de substâncias, né, de maneira geral. Tabagismo, álcool, né? Substâncias e drogas ilícitas, mas que a gente sabe que faz mal. Então, se você tomar um anticolinesterásico, fizer uso dos sintomáticos, tratar os fatores de risco modificáveis, tá? E tiver equipe multi trabalhando junto, é possível que a gente consiga fazer com que esse processo seja mais lento, sim. Mas isso tudo depende de genética, de como a doença se manifesta naquele indivíduo, porque lembrando, é a mesma doença e doentes diferentes, né? Então, mas eu acho que se a gente consegue fazer isso, né? Essa, então, é uma matemática não tão exata, mas que ajuda a ter pelo menos mais qualidade no processo, digamos assim. Maia, preste atenção. Vê se você concorda comigo. Tirando o fato do anticolinesterásico dos sintomáticos, o resto, eles são de casa para todas as doenças, gente. Desde o início, né, Ana? Desde sempre. Ah, faltou uma. Eu tinha falado 11. Privação de sono. Ah, certo. Privação de sono também aumenta a deposição de placa beta-amiloide. Certo. E Ana, para terminarmos, uma das perguntas que tinham feito lá bem no início, eu vou ver se eu consigo lembrar dela exatamente, mas eles perguntaram de como a doença, o sintoma começa, mas a doença começa muito antes, e a gente não tem como mensurar isso antes, não existe um tratamento, como tu disse antes. É um tratamento precoce, né, digamos, dessa parte pré-clínica, né, digamos assim. Eu preciso me atentar, então, a qualquer queixa inicial que apareça de esquecimento, de depressão, e mesmo que eu não tenha idade acima de 60 anos, é muito importante buscar um médico neurologista para investigar. Então, se eu tiver 40 anos e estou com esquecimentos, eu devo buscar o neurologista. Pode marcar consulta. Certo. Pode marcar consulta. Por quê? Porque pode não ser nada, mas pode ser bastante coisa. Então a gente não tem como saber se vai dar ruim, se vai dar bom, se não vai dar nada, sem fazer uma investigação, entendeu? Uhum, certo. Porque, e aí, nesse caso, podem ter outra explicação, outra causa, digamos assim. E outra coisa, vamos falar, em sintomas, quais sintomas eu devo perceber? Foi uma pergunta que fizeram na fase leve. Tá, mas e assim, eu falo isso porque para mim é fácil, eu falo isso com o pé nas costas, eu identifico Alzheimer no cheirômetro, tenho 20 anos disso. Agora, e para o leigo? Às vezes não é tão simples assim você conseguir separar o joio do trigo, né? Então, assim, na dúvida, vai procurar um neuro, porque às vezes pode não ser tão... Quando eu falo assim, algumas alterações sutis de comportamento, algumas alterações no padrão de sono, algumas alterações do humor podem ser sintomas de demência leve. Tá. Hoje eu já dei meia dúzia de brega aqui de berro, que eu tava irritada. Não tô demente, nem fase leve. Mas eu tô irritada, tem dias que você tá mais irritada. Tô sobrecarregada, digamos assim, né? Então, como é que você vai também separar isso, entendeu? Então, não dá para levar ao pé da letra exatamente isso. Então, por isso que, na dúvida, tem que procurar um médico, né? Para trinchar isso. Bom, então estamos chegando ao nosso final. Já respondendo a pergunta que deixaram aqui por último, sim, a live vai ficar gravada para quem quiser reassistir, quem quiser assistir novamente, quiser compartilhar com algum profissional, com algum amigo, com algum familiar, com uma pessoa que tá com suspeita, quer saber um pouquinho mais, ou quer entender um pouquinho mais. Então vai ficar gravada aqui dentro do Instagram da Hope Neuropsiquiatria.
E tá? espalhe mesmo, né, gente? Porque é o que eu sempre falo, né, Maila? As pessoas aqui, a gente não sabe o poder que essas redes sociais têm, principalmente o É Instagram. verdade. É E verdade. se você tem a informação e a informação de qualidade para ser passada, ela precisa ser passada. Mas eu não consigo, sou eu aqui sozinha e você aí, a gente não consegue ficar mandando aviãozinho nem coraçãozinho aqui, sabe? Então a gente depende se cada uma dessas 30 e poucas pessoas, já chegou até 40 e poucas aqui, mandasse um aviãozinho durante a nossa live para uma outra pessoa, e se essa uma outra pessoa viesse nos assistir, a gente já teria o dobro de pessoas assistindo. Assistindo nesse momento, fora as que entraram e saíram. Então, quantas pessoas essa live não impactou hoje? Então, a gente também tem essa responsabilidade de levar a informação sempre e mais longe. Então, já tive oportunidade de olhar a página da Hope de outras vezes, que eu já segui a Hope por causa do Fernando Aguzoli, que já é muito meu amigo. E assim, as lives que estão gravadas lá, gente, são de uma preciosidade, assim, imensa. Então tem que espalhar, tem que botar o dedinho, tem que botar aviãozinho, tem que espalhar informação de qualidade. Por quê? Porque um dos grandes problemas da doença de Alzheimer é o estigma. E por que que acontece o estigma? Pela falta de informação. Então, se a pessoa não tem informação, ela tem ideias erradas sobre a doença, sobre como combater a doença. Então, essa informação, ou essa falta de informação, ou essa informação de pouca qualidade que chega na maioria das pessoas, ela precisa ser combatida. Só que a gente precisa, nós, que somos formadores de opinião, difusores de opinião, temos páginas que são formadoras de conteúdo, né, que eles chamam. A gente precisa da ajuda de vocês para levar isso mais adiante, cada vez mais, para trazer essa informação para todo mundo, né? Então, eu acho que fica o convite para vocês que seguem a Hope, irem lá no BGTV, vai espalhando. Um dia, viu, passou lá, estava lá de bobeira no caminho, no trabalho, vou ver esse GTV aqui, vou ver esse vídeo aqui, vou ver essa live, viu? Gostou? Põe aviãozinho para outra pessoa que você acha que precisa ouvir o que foi dito. Não é possível. Alguém precisa, assim como vocês que ouviram, precisava ter ouvido hoje o que eu falei aqui, o que a Maila falou aqui. Então vamos espalhar essa, Essa né? informação, esse Essa conteúdo. informação. E vocês podem também estão convidados a me acompanharem lá na minha página. Eu também dou bastante informação. Claro que a página começou com neurologia geral, mas agora eu fui nichando cada vez mais e eu falo 90% das vezes é sobre demência, sobre Alzheimer, sobre Ótimo, então já temos mais um conteúdo ótimo para acompanharmos. E de vez em quando me pedem, né, que eu tenho muitos seguidores que são mais jovens, não tem assim o perfil de cuidador e tal, e aí eles mandam assim pelo direct. Pelo amor de Deus, escreve alguma coisa de enxaqueca esta semana, mulher de Deus, para de falar sobre demência. Aí eu vou falar alguma coisa diferente. Falo de uma enxaqueca, falo de uma síndrome de Pernes-Guimarães, falo de alguma epilepsia, mas assim, para cada, acho que 5 posts de demência, aí vem um aleatório, assim, sabe? Mas vocês estão convidados a me seguir e aproveitarem também a informação que eu tenho lá para passar para vocês. Que ótimo. Então, Ana, muito prazer em te conhecer, foi um prazer ter essa 1 hora de enriquecimento até da minha prática aqui também junto. Então, muito informativo, muitos detalhes. E fico à disposição e agradeço muito de ter participado da convite do Fernando, no meu colega. Tá? Eu agradeço a participação, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido elucidativo. E se ficou alguma dúvida, podem mandar um direct para mim, tá? Que eu respondo, sem problema algum. Certo, muito obrigada, Ana. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.